Aí está, bom dia pessoal. Terça-feira, 5 de agosto de 2025. Agora são exatamente 11 horas 36 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Agora que eu vi de dia, ó, ontem não tinha percebido porque estava chovendo. E o perfurite em dia de chuva, ele é um problema. Deixa eu não comentei isso aqui, né? O perfurite em dia de chuva, ele é um problema. É como se tivesse apagado a luz, literalmente. Mas em dia claro, dia seco, é super de boas. Eu vejo naturalmente como se não tivesse. E o meu aparece direitinho lá, diário de um Uber, ó. Então a partir de agora, cada vez que vocês verem o take com a minha cara em primeiro plano, que eu já vou mudar agora, a propaganda do canal vai estar lá no fundo para vocês acompanharem. Dito isto, estou em movimento buscando a minha primeira passageira do dia, principal passageira do dia, a Tânia. Vou pegar aqui na Avenida da Cavalgada, no bairro de Ipanema, e vou levá-la lá para o Hospital Moinhos de Vento. Dito isso, então, uma terça-feira que parece que está seca, pelo menos por enquanto, está abrindo depois de 2 ou 3 dias de chuva aqui em Porto Alegre. Dia 5, né? Mês cheio, mês de agosto, então eu acho que vai ser um dia, pelo menos de trânsito trancado. Espero que com bastante corrida e espero sinceramente que o estagiário esteja a nosso favor, né? Então, bora para cima para dar ali no meio, né? Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Deu, pode parar agora, tio. Depois da tosse, para. No hospital, deixei a dona Tânia, entrou muda, saiu calada, deu uma risadinha. 698 aqui não, queridinha, mínima 10. Deu uma risadinha quando entrou. Eu disse, canal diário de um Uber, senhora. Não entendeu? Não entendeu. Tá virado? Tá estranho isso aqui. Enfim, vou descer ao longo da... 20 pila pra onde? Jardim Itu Sapará. Vamos dar ali no Comfort. Vou ali no 442. Eu acho que é o Desco, né? Eu fiquei... tô mal agora. Podem me tirar foto e me colocar lá no Instagram dizendo que o motorista do YouTube tá trancando a entrada do Hospital Moinhos. E com razão. Eu acho que é o Desco, né? 442. Ou é o Unificado, aquele cursinho que tem ali do lado do Desco. Até acho que é o cursinho. Freio, pastilha de freio do Moisés. Começou a gritar. Quantos quilômetros? 23 mil. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Vida útil de uma pastilha de freio. Entre 20 e 30 mil. Eu lembro que o nego velho eu troquei. Teve uma vez com 10 mil. Não sei que pastilha colocaram, que ficou uma merda. Tá, enfim, agora são meio-dia 17, buscar minha segunda corrida aqui na Ramiro Barcelos. Esqueci o nome da rua para Jardim Itu, 20 pila no Comfort, pra cima deles, vamos lá. 4 anos. Adoro isso. O cara fica na vontade, ó. 698, mínima 10. Aqui não, queridinha. Viu, João Gabriel? Viu, dona Tânia? Meus 2 novos inscritos. Aliás, não, a dona Tânia não, entrou muda e saiu calada. Deodoro 205 por 13 pila. Vamos dar, né, merda. Super mago. Nossa, hora não é hora de rancho, né? 12h39 não é hora de rancho. Então quando o super mago, não sei qual super mago na verdade que é esse. Não conheço essa região como a palma da minha mão. Estou aqui no Jardim Itu, essa rua Fernando Estrelau. E sim, o João Gabriel era estudante do Unificado como eu imaginava. Eu imaginava pelo nome, eu achei que fosse um jovem na minha cabeça. E era de fato o gurizão fazendo cursinho pré-vestibular. Por que não consegue, né, Moisés? Eu tô tentando me segurar. Eu juro pra vocês que eu tô tentando me segurar. O motoqueiro rateou de não pegar meu adesivo comigo. Minha vida pela Cidade Brasil, eu, João Gabriel e Moisés. E passou um motoqueiro, vai Moisés, não sei o que. Eu levantei os adesivos assim pra ele. Ele fez assim, só que já tinha passado por mim.
fez assim com o retrovisor, pelo retrovisor, eu vi que ele fez assim, ó. E daí foi embora. A tia não quis pegar o adesivo comigo na sinaleira. Enfim, só queria dizer que 4 essa música Mr. Jones é a primeira lista adicionada na playlist do canal Diário de um Uber, Alto Astral, lá no Spotify. Alto com U de automóvel, Alto Astral Plus mais. Tive que criar uma segunda porque em algum momento eu deixei a lista aberta e algum engraçadinho foi lá e colocou um monte de música que não tinha nada a ver, sabe? Tipo, acabou com a minha playlist. Daí eu tive que criar uma nova, foi mais fácil criar uma nova do que excluir tudo aquilo que o cara colocou. Mas enfim, tá lá no Spotify, Alto Astral com U. E essa Mr. Jones 4 é a primeira música adicionada. E é isso que eu queria dizer. Assim como que vai a merda. Agora são 12h40, então vou pegar a Larissa aqui no Supermago, que eu não sei de onde é. Deve ser aquele ali da frente do colégio. Se bobear, nem é no Supermago que ela tá na escola ali, o Salvador, né? Sinodal, eu acho. Eu acho que é. Tô na região do Sinodal ali, pelo jeito. Para levar, para onde mesmo? Deodoro 205, lá no bairro Mário Quintana, 13, 14 pila, uma coisa assim. No Comfort. E nada mais. E já tocou. Pegar aqui no prédio azul da Manuel Elias, esquina com a Deodoro, e levar lá pro Chácara. Feijão preto namorado 1 quilo no app 4,99. Caiu. E tem mais. Massa aberta só por 1,99. Não perca. Que papelão. Tá tudo certo com o suporte. Só errei o botão só errei a posição do imã. Olha então, uma media 59. Só pra não passar batida, eu falei sobre o Spotify no take anterior. E esqueci de comentar a respeito do podcast aqui do canal, né? No Spotify. Eu me referi à playlist, que não tem nada a ver com o podcast. A playlist tá no meu perfil pessoal lá e tal. E tá tudo certo. Pode seguir lá também, não tem erro. O pessoal normalmente elogia. Eu só vou parar aqui nessa sombrinha para falar rapidão com vocês, porque eu já vi que a Gabriela está dentro dos prédios. A portaria lá na Manuel Elisa é longe, pelo que eu vi pelo PIN dela. Então ela não estava preparada para o meu sucesso, né? Tocou a menos de 200 metros de distância e com certeza ela não está ali. E eu não consigo ficar parado muito tempo na Manuel Elisa. Mas rapidão então, o podcast do canal Diário de um Uber no Spotify, o link está aqui na descrição, tá? Faltam 2 seguidores para 100. Depois de 100 eu consigo pensar sobre monetizar. Não sei como é que funciona, não sei se vale a pena ou não vale a pena. Mas enfim, antes de 100 eu não consigo nem pensar a respeito. Então, faltam 2 inscritos, seguidores lá no podcast Diário de um Uber no Spotify. Procura aqui, o link tá na descrição. E Deus, né? Segue lá o cara, um amigão aqui. Mesmo que tu não consuma por hábito, a maioria do pessoal já tem os aplicativos de música, né? O Spotify, bom, os outros eu não tô, então fala sobre o Spotify. Deixa o teu joinha lá e tal, enfim, pra ver se eu consigo monetizar isso aí também. E sobre a Larissa, a moça que eu trouxe aqui agora, mais uma inscrita, só pra não passar batida. Sim, uma mocinha, estudante, adolescente, lá do Sinodal Salvador, e uma passageira a ser exaltada, por quê? Porque ela pediu no supermercado, no caso Supermago, na esquina, pra fugir da tranqueira. Que delícia. É no prédio azul, ok, entendi, cheguei. Que baita resenha agora eu tive com a dona Silvia. Acho que é professora ou funcionária, ou qualquer coisa do Província aqui. Aqui, Colégio Província de São Pedro, aqui no bairro Boa Vista. Ela entrou perguntando: Diário de um Uber, por acaso é um canal no YouTube? Sim, é um amigão aqui que é o astro principal e único. 1h30 da tarde. E daí assim, que legal, daí começou a me perguntar coisas assim, qual é o conteúdo, não sei o que. Até que ela chegou no assunto que ela tem 2 geminhas, 2 filhos, né? 2 meninas, filhas gêmeas, geminhas ela chamou. E ela tentou fazer uns vídeos uma vez com as crianças brincando e ficou meio assim, meio receosa, porque teve alguns comentários que, né? Eu falei, os guris não dão mole, não deixa passar batido, né? Tem sempre ali, ó, alguém na esquina pra te pá! Te dá um susto, quanto menos esperto, leva uma sapecada nas costas. Mas ela, né, me parabenizou e tal, e acho muito legal a ideia.
tanto da propaganda quanto do canal. Ela disse que ela não conhecia canal de YouTube de motorista. Isso tem um monte de gente ganhando dinheiro, inclusive. Outros nem tanto, e a maioria nada. Mas tem um monte de canal, sim, pode procurar, é só colocar lá as hashtag Uber, não sei o que tu vai achar. Mas eu vou procurar o teu. Então tá, que bom que a senhora gostou e tal da ideia. Me acompanha lá. Quem sabe um dia as suas geminhas também acham um caminho direitinho pra fazer conteúdo aí, né? Porque essas crianças de hoje em dia já nascem dentro da internet, é muito mais natural pra elas, pros jovens de agora, engajar com os assuntos e tal, mexer nos aplicativos de edição de vídeo. É tudo mais natural, mais orgânico, mais automático, né? Enfim, tô aqui na Nilo Peçanha, me arrastando, sem corrida por enquanto. Se não tocar nada, eu vou parar ali no posto da Anchieta pra mijar como se não houvesse amanhã. Vou ali ver se tem aditivada. Ontem eu comprei o cupom, cheguei ali, não tinha. Aí os guris fizeram de louco, não sei o que, e acabei colocando comum pelo preço da aditivada. Mas só que o detalhe é que tem que fazer o retorno, puta que pariu, na rua de trás. O detalhe é que a aditivada tá mais barato do que a comum, né? Vai entender, da onde isso? Não dá pra acreditar, né? Vamos combinar que não dá pra acreditar? Mas a 5,47 menos 20 centavos de desconto pelo Baratão Combustíveis, o resultado fica 5,27. Então vamos ali abastecer a 5,27, gasolina que for. De qualquer maneira é uma boa gasolina. Eu já falei sobre a gasolina desse posto aqui, tem me rendido super bem. O posto FT aqui no bairro São Geraldo, posto credenciado ao Baratão Combustíveis. E ontem eu comprei um cupom, cheguei ali na hora de abastecer e disse, não tem mais aditivado, acabou, não sei o que. Daí falou e colocou comum com o mesmo cupom e deu tudo certo. Vamos ver se tem ali. Eu não comprei o cupom agora. Se não tiver aditivado, eu não vou abastecer, porque eu não preciso agora, na verdade. Eu trouxe o rapaz aqui pra Franklin Roosevelt, agora são 2h12. Daí, como eu caí pifado, como vocês podem ter percebido, eu já vou resolver essa questão agora. E se pá, eu já vou mostrar por aqui. Vou ter que ver se tem aditivada primeiro, né? Tem aditivada? Tem aditivada pelo Baratão? Tem? Fechou, então vou colocar aqui do lado. Só finalizar minha compra aqui do cupom. Acesse a descrição do vídeo aí, cupom Baratão Diário 20. Caí num buraco assim, ó. Até fechei o aplicativo, abri de novo, forcei parada. E não toca nem pra mandar merda. Agora são 25 pras 3 da tarde. Faz o quê? 15 minutos, 20 minutos que eu tô aqui. Tudo bem, enquanto eu almoçava o X estava desligado, tava só no Comfort. Mas já faz uns 10 minutos que eu já liguei o X também. E nada. Ó, tocou 17 pila pra Canoas, nem pensar. 1,18 km. Vocês viram ali? Eu recebi a mensagem de manhã, não comentei ainda. Vou ver a câmera aqui. Tô muito barbudo, tem que cortar. Podia achar uma barbearia por aqui, né? Deve ter, vou dar uma voltinha aqui pelo 4º distrito, pegar São Paulo à direita aqui. Deve ter uma barbearia, assim como quem vai a merda. Hoje de manhã eu recebi a mensagem, novo Uber Pro, não sei o que, patati patatá. E agora quem for diamante, platina vai ter preferência em relação a quem for ouro e azul. 13 pila pra Teixeira de Freitas, 1,70 km. Pegar na Santos Dumont. Essa aqui é qual? São Paulo? Não quero, tá R$33 a hora, tá muito pouco. E aí, barbaria. Vamos ver se tem. Parei errado aqui, pode me xingar. Onde eu vou deixar o carro agora? Deixa eu achar aqui um lugar pra... Tá, só um pouquinho. Dá volta na quadra ali, que aqui essa rua não tem lugar pra estacionar, é tudo vaga de garagem.
22 pila pra onde? Tem que desligar o aplicativo, senão eu não consigo falar e nem pensar e nem achar vaga. Foi só eu sair do posto, viu? Eu tava no buraco mesmo, literalmente. Eu tava invisível aos olhos do estagiário dentro daquele posto ali. Eu saí e já tô com uma meia dúzia. Mas enfim, o novo Uber Pro, então, a partir de 27 de agosto. A partir de 27 de agosto, o novo sistema. E a novidade, que é 45% de aceitação agora pra tu ser platina e diamante, se eu não me engano. A diferença entre os dois eu acho que vai ser o número de pontos, né? E 10%. Eu vi um comentário do colega que completamente pertinente, né? Como que o estagiário vai nos proteger, vai nos prometer 10% de aumento, de acréscimo na corrida, se o preço é variável, né? Ou seja, agora ele paga 8 amanhã, e depois ele paga 10, e depois ele paga 15, e vai te oferecer 10% sobre isso? Né? Tipo, concorda comigo que é pra inglês ver, pra bobo ver, pra... Que loucura, né, velho? Só no nosso, tchê. Vou ver se consigo uma vaga pra estacionar na nossa rua aqui. Esse pau deixa embicado na calçada em frente à barbearia. Vou lá naquela rua pro lado de lá, ó. Aqui tem uma vaga. Bem na frente dessa casinha aqui. Casinha cor de salmão. Do lado de um asilo. Agora eu vou ali naquela barbearia da esquina ali. Dar um trato no visu. E depois vão dar ele no meio. Deixa teu comentário aí sobre o que tu acha dessa questão aí do novo Uber Pro, que tu vai trabalhar pra se tornar diamante, platina, o raio que o parta. Não rolou. A moça tava sozinha, tinha 2 rapazes lá, um na cadeira e mais um. Só ali ela perdeu 1 hora com os 2. E eu não tenho essa hora pra perder. Por isso que eu chego nesse estado assim, ó. Eu sempre gosto de cortar o cabelo por ocasião, né? Tipo, não paro pra cortar cabelo, pra fazer barba. É fato que não sou um cara vaidoso. Se fosse, talvez eu parasse, né? Então, quando aproveita assim, pá! Tipo, né? Que nem a historinha do banheiro limpo. O banheiro limpo faz o cagão, né? A oportunidade faz o ladrão, o banheiro limpo faz o cagão. Eu corto o cabelo assim, quando eu tô precisando. Chego assim, não dá mais, 7 pilas. São Carlos, tem alguma barbearia por ali? Tem, lá na Câncio. Vou espiar lá. Em busca da barbearia vazia. Vou ali então pegar o Vitor Fernando. Eu tô na Pátria. Tá, não iniciei o Waze. Só um pouquinho. Vou ali então pegar o Vitor. Eu tô aqui na Pátria com a Santos Dumont, com a São Paulo. A próxima é São Paulo. E eu vou buscar na própria Prata. Estou na Farrapos, sentido bairro centro, ok. Na própria Pátria, esquina com a Farrapos. Ele acabou de me dizer que está na Farrapos. Beleza, tudo certo. Aqui é a barbearia da moça, ó, que tá com 2 rapazes ali. Enfim, então eu não marco, não sou de agendar, não me organizo. Hoje nós vamos. A não ser na época que eu... Aqui tem outra, ó. Aqui é uma escola, Barber School Mafia, La Máfia. Sim, da La Máfia. Sabia que existia uma escola. A não ser na época que eu fazia a revisão do carro lá nas pneus da Nonoai. E eu ficava 1 hora, 1h30 parado ali mesmo. E tinha uma barbearia do posto do lado. Daí eu, sempre conciliava essa questão. Revisão do carro com a barbearia. Mas desde que a Cove tá fazendo a manutenção exclusivamente lá no pátio deles lá do aeroporto, lá não tem nada. Então eu tenho que achar alguma barbearia pra fazer a barba, cortar o cabelo, né? E eu faço assim, quando eu tô rateando, sem corrida, tô precisando, achei, entro, mas tem que estar vazio. Eu não vou perder 1 hora ali parado, sentado, esperando. Nada contra ela, contra o movimento dela, não, né? Dessa barbearia, daquela moça ali, tá tudo certo. É que eu não posso, eu não me permito esperar esse tempo. Eu que lute, né? Então agora eu vou pegar aqui o rapaz para levar ali para São Carlos. E tem uma ali na Câncio, que eu já cortei cabelo várias vezes, quase esquina com General Neto. Se tiver vazio, eu vou encostar ali agora na sequência. Lá tá o Vitor, ó. Já me viu. Levantou o braço com um abrigo preto do Inter. Feito bem rapidinho a viagem. Trouxe o rapaz.
Me ajudou ainda sem querer. Parou na própria Câncio Gomes, esquina com a São Carlos. O endereço dele era na São Carlos, mas ele desceu antes. E agora vamos ver aqui, na próxima quadra tem uma barbearia, como eu falei antes, que eu já algumas vezes aqui. Até vi um jogo uma vez aqui, não lembro qual Copa que foi, com um rapaz, eu não lembro o nome dele, eu sabia, depois eu digo. Alexandre, eu acho, se não me engano. Enfim, aqui é difícil estacionar, é verdade. Mas lá em cima tem vaga normalmente. Vou ver se pelo menos se está ocupado o salãozinho dele. São 2 vagas que ele tem. E tem 2 rapazes que trabalham aqui. Não tem ninguém sentado e ele tá lá. Feito. Agora é só achar uma vaga para estacionar. É assim que eu corto o cabelo, entenderam? Puta, eu não vou ter vaga aqui, tia. Que merda. Normalmente eu deixo nessa curva aqui, ó. Ah, aqui na frente, ó. Ali tem uma vaga, bem certinho, ó. Ah, é vaga de garagem. É vaga de garagem isso aqui? Ah, tem um caminhão pra sair aqui. Até caibo aqui, mas será que o caminhão não vai dar ali no meio, meu? Podia deixar no Zafari, né? Mas ele tem que comprar alguma coisa pra não pagar estacionamento. Cabia o caibo. E tem um caminhão pra sair ali de guincho, ó. Será que eu não vou ficar com a bunda pra fora? Vou ficar com a bunda pra fora, não vai dar. Vendo atravessa a Carme ali, mas daí já vou deixar o carro muito exposto, né? Ah, que merda, sabe? Por isso que eu fico desse jeito. Entenderam? Eu não sou relaxado. Até sou. Com o meu fogão. Não é que eu seja relaxado, é que eu não me organizo. Eu não sou vaidoso. Então eu deixo, vai acontecendo. Vai acontecendo. Só que chega um dia que deu, né? Chega. Parar aqui na Travessa Carme, atrás dessa espinha aqui. Tem um colega da Clique Car ali, provavelmente está esperando corrida, porque tem gente dentro sentado. E vamos ali então matar o que tá me matando. E aí, que tal? Hã? Ah, olha só, melhorou? Não tem como, né? Impossível. Mas pelo menos deu uma ajeitada, deu uma parada. Feito 4x4 e é assim que eu corto o cabelo então, pessoal. Literalmente assim como quem vai a merda. Quando eu resolvo o que preciso e quando eu dou de cara depois que eu resolvi que preciso, com uma barbearia no meu caminho aberta e sem ninguém na fila, né? Alemão, não é Alexandre, o rapaz ali é alemão, barbearia do alemão, aqui na Câncio, quase esquina com a Cristóvão. Só pra não passar batido. Já tocou Liane, tô indo buscar aqui na Félix pra levar lá pro Guatemix. Não gosto do destino, mas a corrida tá ok e nada mais. Não sei se eu tô confundindo, mas eu acho que tem uma escolinha aqui. Tô no Alberto Torres, agora são 15 para 5 da tarde. Eu acho que vai chover, eu não sei, não. Que lugar é esse? Creche São Francisco de Assis. Não, mas não é dessa escolinha que eu me refiro, é uma à direita. Então eu devo estar confundindo as ruas. Talvez na Luiz Afonso tenha uma creche à direita. Queria dizer para vocês que uma vez, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, longe da civilização, nem tão longe assim, porque já não tinha mais a dinâmica multiplicadora na Uber. Eu me lembro que foi quando caiu a minha ficha. Assim, caiu valendo, sabe? Daniel, a curta na dinâmica picolé, como muitos chamam. Eu nunca usei essa expressão, mas eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá tudo certo. Eu só não uso, ponto. A curta na dinâmica picolé, ela é muito mais vantajosa do que a longa na dinâmica picolé. Isso parece óbvio pra ti, né? E pra mim é muito mais do que óbvio. Um dia não foi, né? E eu imagino que para muitos que estejam começando, talvez não seja óbvio, né? Com a dinâmica fixa, e se ela for alta, no máximo em Porto Alegre mais 15, deixa eu me movimentar, senão o passageiro vai achar que eu não vou fazer a corrida. Quanto menor a corrida, maior o teu rendimento. E eu peguei uma corrida então numa escolinha dessa aqui. Eu lembro que deu 20 pila a corrida, 20,88, né? 20,88 a corrida. Que eu peguei. Tava chovendo, era um final de tarde chuvoso, aquelas bombas d'água que chegam como quem vai a merda, sabe? Com mais 15 eu peguei a corrida enfim, era numa creche, a senhora com a criança no colo, e levei uma viagem de 1 km.
Quando eu finalizei aquela corrida, eu disse, tá aí, ó. É assim que se ganha dinheiro nesses aplicativos. Por que eu vou fazer corrida de 40 minutos com mais 15? O taxista se enfiando, mas eu tava tudo errado mesmo. Por que eu vou fazer uma viagem de 40 minutos com mais 15 se eu posso fazer uma de 5 minutos com mais 15? E várias dessa. A questão é, há não muito tempo atrás, até o final do ano passado talvez, o estagiário te dava essas corridinhas curtinhas com mais 15. Te dava. E tu ia lá fazer 80, 100 reais numa hora boa, bem posicionado. Agora não tem mais. Quando dá mais 15, ele só te manda viagem de 30, 40, 50 minutos pra tu fazer uma só. Ou tu errado aí. Enfim, pegar o João Pedro aqui na Nabuco, levar lá pro bairro do Moinhos de Vento, na rua Santo Inácio Cadelhas. Não tem ninguém aqui, pô. Foda, é só no nosso. Isso aqui é. Consegui uma curtinha. Não sem antes ter que ficar quase 10 minutos parado ali na Fernando Gomes, recusando como se não houvesse amanhã, corrida para todos os cantos da GPA. Até que tinha umas coisas bem boas, sabe? Teve uma que tocou 10 km, 35 reais. Mas era lá pro meio do Lindóia, coisa assim. Demorava a vida inteira e depois, daqui a meia hora, não ia conseguir uma outra que encaixasse. Fora isso, tocou Gravataí, Cachoeirinha, tocou Ipanema, tocou Tristeza, né? Tudo pra fora aqui da região, e onde tem dinâmica agora, que é os puffs do travesseiro, né? Mas, basicamente. E aí tocou uma curtinha, 15 pila a corrida. Pegar aqui na Mostardeira, levar ali pra Paraguai, né? Corrida de quê? De 2, 3 km, nem isso. Paraguai é aquela ruazinha atravessa ali entre a Castro e a Liberdade ali, né? A rua do Zafra da Cabral, por exemplo, é a rua Paraguai. Se bobear, até acho que é pro Zafra da Cabral, número 100. Eu acho que é o Zafra da Cabral mesmo. Enfim, e tô aqui agora na Doutor Vale para atravessar 24 de outubro, na fila dos bunda mole, né? Todo mundo se arrastando para acessar o Mostardeiro, porque eles querem vir tudo pra faixa da esquerda, eles não pegam a faixa da direita nem pensar, aí fica todo mundo empilhado, brigando. Eles chegam lá, se apertam tudo pra acessar. Ó, tá vendo? É tudo parado aqui, ó. O Mostardeiro tem 3 faixas. Tu pode entrar tranquilamente, cuidando do coleguinha do lado, é óbvio, né? Por aqui, ó, sem cometer nenhum tipo de abuso do trânsito, furar fila, nada disso. Cadê ela? Ilma? Não tá pronta, tio. Puta que pariu, Mostardeiro não dá pra guardar. Tá lá ela, olha que coisa linda, olha que coisa querida. Olha que coisa querida. 6h22 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, só pra registrar, mas essa tá fazendo sucesso entre as crianças. Fui buscar agora na CM a dona Olga e sua netinha. Daí quando ela viu que tinha o logo do YouTube, veio todo sorrindo. Quando ela viu o boneco, ai, que carro bonito. E a senhora não entendeu muito na hora que entraram e tal. Daí ela viu o adesivo, daí colocou a cabeça pra frente pra ver que ela viu o adesivo. Diário, como é que ele diz ali, moça, vovó? Eu respondi, diário de um Uber. Então é o YouTube. Guriazinha, toda engajada. Falei mais cedo hoje ainda, né? Esses jovens aí já nascem dentro da internet, é impressionante. Ela deve ter o quê? Uns 8, 9 anos de idade. Daí quando desceram agora aqui na Ramiro, ela fez questão, vovó, vou te mostrar agora como o carro é bonito. Daí eles pararam ali na frente do boneco. O boneco tá fazendo sucesso, ó. Que tranqueira. Tá sentindo falta, só que não, dessas tranqueiras. Pegar mais uma aqui na Jacinto Gomes, levar lá pro centro de novo, de volta pra Fernando Machado, bem pertinho pro sinal de onde eu vim da ACM. Mais 15 pila, 10 minutos, só 10 minutos, eu duvido que seja só isso. Tomara que seja. Se for, dá uma excelente corrida. Acho que parou agora. Aqui no condomínio que mora todo mundo, na Felizardo Furtado. Condomínio residencial Felizardo Furtado, por sinal. Deixei a moça aqui. Deixa eu mandar um abraço então. Um abraço de gol, como ele disse. Henrique. 22 pila pra onde? Não.
Não vamos lá pro Mário Quintana agora. Henrique Gambarra motorista, colega do Felipe e motorista de aplicativo. Só não sei porque ele é motorista de aplicativo. Se é colega do Felipe, tá fazendo economia na URGS. Deve estar pagando alguma conta com sendo motorista de aplicativo. Espero que sim, né, Henrique? Pediu um abraço de gol. A mina do Henrique, segundo palavras dele, filmou eu acho que era na Washington Luiz, coisa de 1 hora atrás, mais ou menos, passando por ela na rua, né? Não sei quem é a moça, não conheço. Mandou pro Henrique. O Henrique tendo contato do Felipe, meu filho, né? Tirando onda, olha só, agora a lenda, não sei o que, é fácil reconhecer a lenda na rua, patati patatá. Lenda é o Moisés, tá? Só pra não passar batido. 22 pila pra onde? Agronomia, não. E pediu um abraço de gol então aqui no canal. Feito então, registrado, abraço de gol então pro Henrique Gambarra. Valeu pela audiência, pela parceria. Patati patatá. E fica a dica aí, se tu quiser um abraço de gol, me vê passando por aí, me filme, ou me manda, ou põe no teu story e me marca, que eu reposto, mandar um abraço aqui. Deixa eu contar pra vocês. Eu acho que inclusive quando eu tava indo buscar 3 senhoras que eu trouxe, que eu peguei lá na Justiça Federal, eu levei ali pro Moinhos. Talvez tenha sido nesse deslocamento que a mina do Henrique me filmou, não tenho certeza, mas se não vem ao caso. Eu peguei 3 senhoras lá no TJ, na Justiça Federal. 7h49 não. Eu devia ter desligado o aplicativo, porque eu vou ali mijar no elefantinho como se não houvesse amanhã. E daí, quando eu tô esperando elas, um fato então, eu esqueci de perguntar o nome do colega. Chegou junto assim, porque eu tava recebendo a passageira. Essas 3 senhoras estavam embarcando no meu carro, literalmente, porta aberta, tava entrando, e chegou um colega do meu lado. Não sei o que, agora tu veio, merda, pegou um adesivo e foi. Show de bola. Daí, o que eu queria contar é o fato que aconteceu com as 3 senhoras. Primeiro que elas já vieram sorrindo, né? Achando engraçado a arte do carro, aquela coisa toda. E daí quando elas entraram, já expliquei de cara, né? Senhora, só pra explicar então, esse aí é o meu canal e tal, enfim. Apresentei o canal pra elas. E esse é um inscrito que passou, me reconheceu agora. E pegou um adesivo comigo, mostrei pra elas o adesivo. Não demonstraram nenhum interesse em tê-lo. E tá tudo certo. Não entreguei pra elas, no caso, né? Isso aqui é pra vocês, meus inscritos. E o objetivo é que vocês coloquem no carro de vocês, tá? E que circulem por aí, divulgando também o canal. E daí, falei pra elas, apresentei o canal rapidão assim, né, e tal. E elas, que legal, muito boa ideia. E aí a primeira reação pós: tu tá nos filmando? Desse não, senhora. Pode ficar tranquilo, se eu estivesse filmando, a primeira coisa que eu deveria perguntar é se vocês concordam com isso, né? 12 pila pra onde? Carlos Cozerites. E agora, tio? Cozerites, não vão fazer. Essa aí tá me dando dor de coração de cancelar, mas eu vou recusar aqui. Primeira coisa que eu faria é perguntar se concordam, aceitam e pediria permissão pra vocês. Não, eu não filmo, não tenho câmera escondida, nada disso. E ela disse, não, só perguntei pra saber mesmo, não sei o que. Não. A minha ideia é contar meu dia e não expor passageiros e tal. Tá, assunto encerrado. E eu comecei a pensar durante aquela viagem, desde ontem, e eu sei que é muito cedo pra tirar esse tipo de conclusão. Sei lá, eu fiz umas 50 corridas até agora já com o carro adesivado. Pelo menos a metade comenta, pelo menos a metade pergunta, mas tem outros muitos que não, entre o mudo e calado, que nem entravam na época dos outros adesivos que eu usei também. Não é todo mundo que pergunta, né? Não todo mundo que é curioso e tal. Mas eu percebi que tem alguns que vêm, dão uma sorridinha assim, vê e acha engraçado. Não tem vaga, tia. Eu ratei lá, o Voyage me pegou aquela vaga lá, então vou colocar ali no tanque. E eu percebi que muitos ficam quietos, falam baixo no telefone e sussurram entre eles. Eu peguei um casal que, justamente isso, eles comentaram lá de fora, peguei ele em Guatemi mais cedo, e levei acho que lá pro centro, não lembro, e eles vieram falando baixinho. E o que eu pensei é o seguinte: será que eu não tô de alguma maneira intimidando
esses passageiros. E por um lado é bom, né? Porque eu tenho pavor de algazarra no meu carro, tenho pavor de conversa alhada, tenho pavor de ligar no telefone, de ficar de conversa, aquela coisa toda. Enfim, né? Eu acho que ninguém se sente confortável andando num cubículo de 2 metros quadrados com 2 pessoas, 3 pessoas falando nos teus ouvidos e às vezes sem te respeitar, sem respeitar teu espaço. Mas não tem nada contra a conversa natural, normal, como essas 3 senhoras fizeram, por exemplo, conversando sobre o trabalho delas, sobre a janta que elas iam fazer, não sei o que, levei elas para um restaurante na Dinati Ribeiro. Mas eu vi que teve alguns desses passageiros, é muito cedo para tirar essa conclusão, que talvez tenham ficado intimidados, né? E eu fiquei pensando, será que isso é bom ou será que isso é ruim? No primeiro momento pode parecer bom, né? Do comportamento. Tem um comportamento que eu prefiro em relação à bagunça. Mas pode ser que daqui a pouco eu pegue um que seja atravessado, né? E se sinta intimidado, acha que está sendo filmado ou qualquer coisa que eu valha. É muito cedo para tirar essa conclusão, mas eu preciso colocar as minhas barbas de molho em relação a isso. Deixa ele mijar que eu não aguento. Feito, vamos sair por cima, né? Com a vibe boa, alto astral. Baita corredinha que eu fiz agora com uma moça que eu peguei ali no Menino Deus e trouxe aqui para Teresópolis. E daí, antes disso, antes de falar dessa moça, agora são 9h30 da noite, então eu já tô off em direção ao Cafofo do Sol. Eu parei ali agora 8h30, acho que no vídeo aqui eu não comentei, mas eu chamei no Insta mais cedo. Flopou minha chamada, só para não passar batido, para entregar adesivo pros guria. Semana passada todo dia tinha uns 2 ou 3 querendo adesivo. Hoje eu marquei e apareceram 4. Só que 3 desses... Não, apareceram 3, 4 eram comigo. 2 desses 3 já tinham adesivo, foram lá só pra ver o Moisés. O Rogério, não o Dúbio, não lembro do sobrenome dele. E o Jorginho, do Trilhas do Jorge. Por sinal, sigam ele aí, ele também tá gerando conteúdo sobre aplicativos. E fez um Reels lá, inclusive. E outro seguidor que não é influencer, que não tem nem envolvimento com rede social, é o Marcelo Acorce. Marcelo, a gente troca ideia já faz muito tempo, nunca tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Inclusive, até falei que ele tem um homônimo lá na minha rua, que é o meu vizinho, Marcelo também, que parece que o sobrenome é o mesmo. E que já apareceu aqui, inclusive, algumas vezes, ele me abordando ali na entrada ou saída do Cafofo. E... enfim, o Marcelo foi lá pegar o adesivo dele e tudo certo. E é isso. Saindo dali, direcionei pra casa. Fui buscar uma corrida ali na André Belo. Daí veio essa senhora, uma moça. Enfim, Adriana é o nome dela. E veio sorrindo e tal. Porque ela, por causa da adesivagem do canal, né? Por causa do mascote, do Moisés e tal. Daí eu tive que falar, só canal Diário de Uber e tal. Daí veio trocando uma ideia. E ela se inscreveu na hora ali e tal. Tipo, sucesso aí pra ti, não sei o que, bababá. E eu falei pra ela assim, daqui uns dias tu vai ver eu me exibindo nas redes com a minha plaquinha de 100 mil inscritos aí. Sim, esse é meu objetivo pra daqui a 5 anos. Eu quero sair. Então tá, vamos jogar pro universo, né? Eu quero que em 5 anos, quando eu pretendo começar o Diário de Uber na estrada, tô jogando pro universo, né? Isso aí é 2030, 24 de abril de 2030, dia do meu aniversário, tá? Eu quero chegar em 100 mil inscritos. Pode ser antes, não tem problema, né? Mas eu quero estar com pelo menos 100 mil inscritos em 2030. Pra isso eu tenho que trabalhar, né? Pra isso eu tenho que trabalhar. Tenho tempo ainda? Tenho tempo. 4 anos e meio talvez. Mas temos que trabalhar. E pro final do ano que vem, já coloquei isso na minha cabeça também, pro final do ano que vem, pro final de 2026, eu quero estar com 50. Aí eu acho que eu não consigo. Mas enfim, a adesivagem do Moisés tem esse objetivo principal, né? Trazer novos inscritos. Estava comentando com os gurias que foram ali no Ecoposto agora. Teve uma viagem que eu fiz, era umas 6h30. Peguei as rodovias trancadas daquele jeito. Eu levei aquela senhora da CM lá para Ramiro Barcelos.
da menininha que veio, que achou lindo o carro por causa do boneco, né? Que mostrou pra avó e tal. Quando tava levando elas ali pra Ramiro, eu tava parado na Zodaranha, tava na arranque e para, e eu fiquei parado quase que em cima, literalmente, da faixa de segurança, bem em frente ao Araújo Viana ali, né, na altura da João Teles. Ali fiquei parado, dois sinais abriram e fecharam, não me movimentei, e os pedestres atravessando. Lá pelas tantas, eu escutei um burburinho vindo lá das Zodaranha, né, atravessando ali nos corredores de ônibus. Eu escutei um burburinho, tinha uns 2 ou 3 caminhando, diário de um Uber, não sei o que, diário de um Uber, já chamou atenção. Eu já fiquei encarando eles, e eles vieram só olhando o carro, não olharam pro motorista. Não interessa o motorista, né? Vieram olhando o carro, daí o outro falou para um: eu falei, viu, é um canal do YouTube, não sei o que, blá, 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 blá. Esse público também eu quero atingir, né? Porque eu já percebi, quando eu tô com uma tranqueira e quando tem muito grande circulação de pessoas, eu só fico olhando. Vai ter um curioso ou outro que vai se inscrever. E se esse cara se inscrever e gostar, né, daí começa a roda a girar devagarinho. Então, eu tô trabalhando devagar, eu acho, na minha opinião, para crescer esse número de inscritos. Eu tenho que trabalhar outras coisas no canal para que realmente o canal cresça, né? Dar uma diversificada, talvez, ou pelo menos uma incrementada no conteúdo, de alguma maneira que possa ser mais interessante, principalmente para esse novo público que eu quero trazer. Enfim, então eu quero que a minha ideia, eu não vou colocar nenhuma meta para o final desse ano, né? Mas ao final do ano que vem 50 mil, eu tô com 11 hoje, só para não passar batido, tá? É muita pretensão, mas eu acho que 100 mil em 5 anos, em 4 anos e meio, eu acho que é possível, se eu tiver uma constância, se eu tiver uma aceitação, aquela coisa toda. E eu pretendo conto com vocês que são mais antigos aqui, que me conhecem, sabem quem é o Daniel, né? E para também seguir acompanhando o canal, curtindo principalmente, deixando joinha, deixando seus comentários, enfim. Isso aí faz com que o algoritmo entenda que o vídeo é interessante e comece sempre comece a recomendar para novos inscritos. E sim, né, o meu sonho a curto prazo é que eu não dependa mais financeiramente dos aplicativos para sobreviver, pagar minhas contas. Só que isso aí nem começou a tornar-se realidade, muito pelo contrário. O que eu ganho nas redes ainda não paga 2, 3 dias de trabalho meu como Uber, mesmo nesse momento que a gente está vivendo aí. Então eu quero só girar essa conta, essa balança, né? Eu quero continuar, já falei isso aí, eu vou continuar sempre dirigindo enquanto esse canal existir, a não ser que eu ganhe na loteria ou qualquer coisa parecida que faça com que eu mude de vida drasticamente, mas a minha ideia é sempre continuar dirigindo, trazendo conteúdo em relação a isso, né? Para gerar conteúdo para as redes e as redes pagar minhas contas. Entenderam o que eu estou falando? Assim, eu quero ter visualizações o suficiente para não depender, não sofrer uma sexta-feira que não vai, com uma terça-feira que nem hoje, que eu fechei R$315 às 9h30 da noite. Isso aí é desastroso no dia 5 do mês de agosto. Isso eu não quero mais sofrer. Eu quero sair para trabalhar, trazer a realidade, mostrar: tá uma merda, tá bom. Falar do passageiro um, falar do passageiro outro, contar a novidade, mostrar a cidade, sem ter que depender dessa grana, né? Trazendo a realidade, mas não dependendo do retorno financeiro dos aplicativos. Vou conseguir? Não sei. Possível o zero já tem, com certeza possível é só tu olhar pro lado aí, tu vai ver vários canais monetizados, cheios de receitas, falando sobre o aplicativo, né? Então, se alguns ou muitos tiveram sucesso, eu também consigo. Eu tenho certeza que eu também consigo. Preciso me dedicar em algumas situações também, que eu já estou identificando, né? Melhorar outras, talvez, abordagem. Por exemplo, o Bill veio me falar hoje de manhã. O Bill, que é que começou de fato a olhar os vídeos. Ele sabe que eu existo como youtuber desde sempre, mas ele nunca... Não, obrigado, amigão, valeu, boa noite. Ele sabe que eu existo como youtuber desde sempre, mas ele nunca acompanhou meus vídeos porque não tem o hábito e tal, enfim.
E agora ele começou a olhar, já faz, sei lá, um mês talvez, que ele tem visto os vídeos com frequência. E daí hoje de manhã ele me falou, bah, que legal que ficou o carro e tal. Eu não tinha falado com ele. Sim, quando eu cheguei ontem da noite ele já estava dormindo. E hoje de manhã ele viu e tal, veio falar comigo, que legal que tá o carro, não sei o que, bababá, mas só tu vai ter que mudar algumas coisas, né, Bill? Ele falou pra mim. Sim, ele me chama de Bill também. E daí eu sei. Primeira coisa, eu falei pra ele, se eu tenho que fazer essa barba, né? Exatamente, a aparência, tu tem que começar a cuidar da tua aparência. Sim, eu sei. Eu tenho que cuidar da minha aparência. E outra coisa, diz ele pra mim, tu não pode mais falar com o canal de merda, se puser, já me falaram isso. Já me disseram isso. Né? Então, sim, eu sei que não deixa de ser uma forma de bordão falar canal de merda. Mas isso, de alguma maneira, deprecia o meu produto, né? Principalmente pra quem tá chegando agora. Por que o cara vai ver um canal de merda se o próprio cara, se o youtuber, né, tá chamando o canal dele de merda? Por que ele vai acompanhar e vai ver? O que vai interessar? Enfim, são situações que eu tenho que corrigir, melhorar, aperfeiçoar, enfim, né? Pra que eu chegue nesse meu objetivo, né? Não é nada impossível, não é nada impossível, não é nada impossível. Só preciso de dedicação da minha parte, mais dedicação talvez, mais atenção com conteúdo, com o canal, enfim, né? Mas fiquem tranquilos, eu não pretendo parar, de falar a realidade, a mostrar a verdade. Não quero iludir ninguém, eu não quero iludir passageiro, né? Eu só tenho que tomar cuidado com a forma com que eu trago isso, né? Bons ouvidos pro que eu falei agora, né? Tem que tomar cuidado com a forma. Não vou deixar de trazer o meu conteúdo desse jeito. De vez em quando vai sair um grito, com certeza vai sair um grito. Só que eu tenho que tomar cuidado, né? Minimizar isso aí, minimizar esse estresse que às vezes eu transpareço, sem deixar de trazer a realidade para vocês que me acompanham, e eu sei que é por isso que vocês estão aqui, né? Por exemplo, agora voltando para os guris do Ecoposto, o Jorginho e o Marcelo falaram isso. O que a gente gosta de ver é a realidade da tua fala, Daniel, porque a gente sabe, porque a gente passa por isso, e eu, graças a Deus, esse feedback eu sempre tive, e eu não pretendo perder esse feedback de forma alguma. Então aqueles que já estão falando, Daniel agora não vai mais dar girateta, Daniel agora não vai mais falar palavrão, talvez eu não fale tanto, talvez eu não exagere tanto, mas eu não vou deixar de trazer a realidade e o estresse daquela situação, com certeza não. Desculpe o take long, me empolguei. A moça essa me deu uma vibe positiva que eu gostei, pelas palavras que ela usou ali e tal, essa minha última passageira. E eu vi que sim, eu posso chegar neles também, nos passageiros, né? Posso sim, e quero e pretendo, né? Então a palavrinha mágica, isso aí deu muito certo ontem, né? Hashtag, para ter certeza que tu chegou até ao final desse vídeo. Primeiro vou finalizar aqui. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhe em suas redes sociais, e que não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar você, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A palavrinha mágica, o hashtag mágico. Mágico não, né? Mas pra eu ter certeza que tu chegou, eu pensei em várias palavras para colocar hoje, mas não achei nenhuma melhor. Pra eu ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo, e também para que tu comente e faça com que o algoritmo engaje, hashtag cabelinho na régua. Repito, hashtag cabelinho na régua. Fui!